Olá, muito boa noite, boa sexta-feira, seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde, aqui no Novo Canal. Boa noite, Dr. Dinis Carmo. Olá Fátima, boa noite também aos telespectadores. Doutor, hoje o tema que nos traz é os seguros de saúde. Estamos muito habituados, todos lá em casa que nos estão a ver, com certeza que também, a vários tipos de seguros de saúde, mas o que é que nos vai trazer hoje? Olha, eu achei que valia a pena falar deste assunto, porque é realmente um assunto que dá muito pano para mangas e que eu acho que não é discutido suficientemente. E é um assunto interessante porque, de uma maneira geral, eu acho que as pessoas têm uma ideia muito negativa dos seguros e das companhias de seguros. Mas quer que lhe diga, e isto depois será evidente à medida que nós formos falando, se não for esta semana para a próxima, de que efetivamente isto é uma, digamos, uma situação em que eu diria que ninguém fica bem na fotografia. E porquê? Porque há realmente aqui aspectos, quer de um lado, quer do outro, que deviam ser melhor trabalhados e corrigidos. Nós já aqui há 2 semanas, acho eu, que falámos no caso daqueles jovens que se aleijam no joelho impreterivelmente às 9 horas da manhã de segunda-feira ao entrar no local de trabalho. É uma situação. Há outras, mas eu, antes de entrar propriamente no tema, eu queria fazer aqui uma declaração de interesses. E uma declaração de interesses porquê? Porque eu vou fazer algumas afirmações que é natural que surpreendam um pouco as pessoas. E por essa razão eu quero começar por dizer, em primeiro lugar, que eu não trabalho para nenhuma companhia de seguros. Eu tenho sim um contrato de prestação de serviço com alguns dos maiores intervenientes nacionais a nível de seguros individuais de saúde, nomeadamente e sem ser exaustivo e por ordem alfabética com a Advance Care, com a Allianz, com a Medis, com a Multicare, mas são doentes que eu vejo no meu consultório, não vejo na sede da companhia, nem o seguro. Portanto, o contrato que eu tenho com essas companhias engloba os sinistrados, ou seja, os acidentes de trabalho, que dentro dos seguros é um mundo completamente à parte. Um seguro de saúde compensa ou não? Um seguro de saúde normal para uma pessoa. Ora bem, eu vou-lhe responder a essa pergunta, aliás, até posso responder já. E se quer que lhe diga, eu acho que apesar de tudo compensa. E compensa porquê? Porque, como todos nós sabemos, infelizmente, o Sistema Nacional de Saúde não dá resposta às necessidades dos cidadãos. Quer dizer, isso foi uma coisa que já toda a gente sabia e que se tornou ainda mais agudo com este problema Pandemia. da pandemia, do Covid, nós já falámos aqui neste assunto, de maneira que as pessoas, quem tem possibilidades, aquilo que eu aconselho é efetivamente a fazer um seguro de saúde. Agora, é evidente que estes seguros de saúde têm os seus quês. Olha, um deles, e que é muito curioso, é o facto de quem faz um seguro de saúde acaba por pagar 2 vezes o mesmo serviço. Porque nós, democraticamente, não temos a liberdade de escolher se podemos ou se queremos descontar ou não para o Serviço Nacional de Saúde, o que quer dizer que quem Estamos tem, a estamos descontar a para o descontar para um Serviço serviço Nacional de Saúde e para o seguro e também. para o seguro, exatamente, estamos a pagar um serviço que não estamos a utilizar. Portanto, eu acho que isto é algo que deveria efetivamente merecer uma atenção muito maior das pessoas responsáveis. Agora, isto, como eu digo, isto de fazer os seguros de saúde também tem os seus quês. E eu gostaria de, nesta altura, fazer a minha segunda declaração de interesses. Eu comecei por dizer que não trabalho para as companhias de seguros e também quero deixar aqui muito claro que eu não devo absolutamente nada às companhias de seguros. Se alguma coisa devo, são agravos. E vou-lhe passar a dizer porquê, porque trata-se de um caso concreto que eu posso expor aos telespectadores e não, digamos, considerações teóricas. Como você já percebeu, e estou convencido que a grande maioria dos nossos telespectadores, eu sou um profissional liberal. Portanto, eu não trabalho para nenhum hospital do Estado, não sou funcionário público, não tenho ADSE, de maneira que entendi por bem que deveria acautelar, digamos, a minha situação no caso de algum infortúnio. E já no longínquo ano de 1994, fiz um seguro, que era um seguro particular, aliás, tinha sido negociado diretamente com a companhia de seguros
que neste momento até já nem opera em Portugal, com a Ordem dos Médicos. Era um seguro caro. Eu posso lhe dizer que pagava cerca de 2.400 euros por ano, mais 50% para que a minha mulher, que também é médica, tivesse os mesmos benefícios. Mas a verdade é que, apesar de ser um seguro realmente que não era, digamos, acessível a muitas pessoas, oferecia, digamos, uns prémios e umas compensações que fazia com que nós pudéssemos, digamos, encarar o futuro com alguma tranquilidade, pelo menos do ponto de vista monetário, no caso de haver algum infortúnio. E acontece que eu tive esse infortúnio em 2013. Eu, em maio de 2013, de repente, e sem que nada o fizesse prever, tive um descolamento de retina do olho esquerdo, pelo qual tive de ser operado. E não contente com isto, exatamente 2 anos depois, eu quase que acertava no dia e no mês, tive um outro descolamento de retina no olho direito. E desta vez a coisa foi mais séria, de tal maneira que eu, 2 meses depois da primeira intervenção, tive de ser submetido a uma segunda intervenção ao olho direito. Ou seja, eu acabei por fazer 3 operações, uma ao olho esquerdo e 2 ao olho direito. Na altura, naturalmente, que acionei o seguro pagou as intervenções cirúrgicas, atribuiu-me um subsídio de incapacidade durante o tempo que eu estive incapaz de trabalhar conforme me competia, só que acontece que alguns meses depois eu recebi uma carta intimando-me a comparecer para ser examinado no gabinete de um colega que naturalmente teria um acordo para efeito com a companhia de seguros. Portanto, fui examinado, disse o que é que se tinha passado, não faço a mínima ideia de qual teria sido o relatório do colega. O que eu sei é que em dezembro desse ano recebi uma carta da companhia de seguros que tenho aqui comigo a denunciar o seguro. Ou seja, por outras palavras, a companhia de seguros cancelou-me o seguro. E porquê? Ora, o motivo, segundo está aqui escrito, diz aqui, e vou passar a citar, esta decisão teve na sua base indicadores de sinistralidade e rentabilidade definidos para a nossa atividade. Ou seja, a partir do momento em que a companhia entendeu que eu poderia ser um fator de risco e que podia pôr em perigo, digamos, a rentabilidade do seguro, eles pura e simplesmente decidiram cancelá-lo. De maneira que é isto que eu devo às companhias de seguros e a partir daqui estou mais à vontade para poder continuar a falar. E há o conselho que eu queria deixar às pessoas quando fazem seguros de saúde. Há 2 coisas que eu queria aconselhar as pessoas vivamente a considerar. Uma delas é para lerem os contratos muito bem lidos. E todos os pormenores. E se for necessário entregar a um advogado ou a alguém que perceba de leis especificamente para analisar melhor esses contratos, porque sabemos que todo o tipo de contratos, não falo só de seguros de saúde, mas todo o tipo de contratos tem linhas que às vezes lemos de uma forma, mas querem dizer outra. Sim, exatamente. Eu acho que isso é uma ótima sugestão, inclusivamente falar com um advogado, porque nós sabemos que este tipo de contratos, de uma maneira geral, eles põem-nos nas mãos, digamos, 20 ou 30 ou 40 folhas. Aliás, eu penso que o objetivo já é mesmo esse. É claro que ninguém tem a paciência para ler aquilo tudo. Mesmo que a pessoa leia, se a pessoa não é doutorado, digamos, em artes legislativas, possivelmente não percebemos metade daquilo que lá está, e depois sujeitamos a ter este tipo de contratempos. Ok? Pronto. Outra coisa que eu queria também vivamente aconselhar às pessoas é que quando vão fazer estes contratos, é que declarem toda a verdade. Porque todos nós sabemos que é habitual as pessoas, digamos, falarem mal das companhias de seguros, dizem que eles são todos uns aldrabões, que são muito bons para receber o dinheiro, mas depois quando se trata de pagar é aquilo que se viu e temos aqui o exemplo. Mas a verdade é que nós também sabemos que há realmente uma quantidade enorme de pessoas que, como diz o brasileiro, tentam passar a perna às seguradoras. Tentam beneficiar, não é? Exatamente, pronto. E já demos aqui um exemplo, não vamos repeti-lo. É claro que isto muitas vezes volta-se contra as pessoas, porque o que é que acontece? Repara, nós habitualmente quando fazemos os seguros de saúde, e isto é tanto mais rigoroso quanto mais a idade vai avançando, nós somos obrigados a preencher o inquérito onde devemos dizer as doenças que temos, se é que temos,
as que já tivemos, as cirurgias a que já fomos submetidos, os medicamentos que nós estamos a tomar e por aí fora. E o que é que acontece? Acontece que as pessoas muitas vezes, ou na maior parte das vezes, sonegam pelo menos parte, digamos, desta informação. E isto é tanto mais verdade e tanto mais lamentável que muitas vezes as pessoas são até induzidas a proceder dessa maneira pelo próprio intermediário que faz o seguro. Porque repara, o que é que acontece é que embora estas pessoas trabalhem para a companhia de seguros, a maior parte deles são comissionistas. E, portanto, eles sabem que se o seguro não fizer o seguro à pessoa, eles não recebem absolutamente nada. De maneira que são eles muitas vezes os próprios digamos, encorajar a pessoa a não revelar tudo aquilo que se passa. Ora, o que é que acontece? O que acontece é que, hoje em dia, como todas as pessoas deviam saber, com as facilidades de cruzamentos de dados, com a informática, com todos os meios que há à nossa disposição, bem como com a quebra da privacidade, que hoje em dia é absolutamente banal, é muito fácil a companhia de seguros facilmente chegar, portanto, a essas informações. E depois o que é que acontece? O que acontece é que se a companhia de seguros depois chega à informação de que a pessoa tinha uma condição dita pré-existente, naturalmente que eles vão sonegar, digamos, o pagamento, digamos, de tudo quanto possa incorrer dessa situação e, naturalmente, que estão no seu direito. É claro que o que eu acho que se devia passar e não se passa é que eu acho que as companhias deviam efetivamente ser rigorosas, era na altura em que assinam o contrato e aceitam fazer o seguro. Infelizmente, isto não é o que se passa, muitas vezes os seguros, ou na maior parte dos casos, os seguros são aceitos e a companhia só vai verificar da veracidade das declarações quando acontece alguma coisa e eles têm de pagar. De maneira que eu bem sei que muitas vezes é preocupante para as pessoas não serem capazes de fazer o seguro. Às vezes as pessoas necessitam dos seguros porque compraram uma casa, porque querem fazer um empréstimo. Mas a verdade é que é melhor eles não fazerem o seguro ou terem de fazer o seguro pagando um prémio mais alto do que depois, quando se chega à altura, eles pensarem que estão seguros, que estão com os pés assentes no chão. E a verdade é que depois, quando se vai a verificar, eles não têm direito a nada. De maneira que isto era outro, digamos, conselho que eu queria realmente dar às pessoas. Portanto, no seu ponto, peço desculpa interromper, no seu ponto de vista, doutor, quais são os principais benefícios de um seguro de saúde e ao contrário? Olha, eu penso que o principal benefício, como eu digo, é este mesmo, é que se o Sistema Nacional de Saúde funcionasse devidamente, naturalmente que nós que pagamos os nossos impostos e descontamos também para a saúde, não precisaríamos de seguros de saúde. Mas, conforme nós agora acabamos de dizer, isso infelizmente não é verdade. E não é por acaso que as clínicas privadas florescem como cogumelos por todo este território, às vezes até em situações territoriais que realmente até nos levantam umas quantas dúvidas e nos deixam, digamos, umas certas interrogações. E a verdade é que o negócio dos seguros privados de saúde, de ano para ano, tem vindo a aumentar. E isso porquê? Isso só se justifica porque as pessoas não se sentem seguras no Serviço Nacional de Saúde. Muito bem, doutor, sobre este tema, terminamos por aqui. Os principais conselhos a deixar aos nossos telespectadores. Olha, o principal conselho, no fundo, resumindo aquilo que nós já dissemos, é que, no meu entender, e se as pessoas tiverem possibilidades de o fazer, porque efetivamente há quem não o tenha, há que reconhecer esse facto, e eu acho que para essas pessoas é que o Sistema Nacional de Saúde, conforme nós também já tivemos oportunidade de o dizer aqui num destes programas, acho que para essas pessoas é que o Sistema Nacional de Saúde devia estar especialmente vocacionado. Eu acho que vale a pena fazer realmente os seguros, só que as pessoas devem, como eu digo, ter os pés muito assentes na terra, ver com muito cuidado quais são os benefícios a que têm direito, aqueles a que não têm direito. Repare, eu vou-lhe só dar um exemplo. Por exemplo, é muito comum, e eu como cirurgião, acontece-me frequentemente, as pessoas, por exemplo, quererem fazer uma cirurgia e quererem fazer em regime de ambulatório, ou seja, serem operadas e irem para casa. Aliás, isso hoje em dia também é o que está a dar. E no fim, por exemplo, serem operadas e necessitarem de fazer fisioterapia,
e depois, quando vão meter os papéis ao seguro, só nessa altura é que descobrem que o seguro não lhes paga, Não porque irá eles só cobrir. tinham direito a comparticipação no caso de terem sido internadas, e o seguro que têm também não cobre a fisioterapia. Portanto, como você disse, se for preciso, recorra a um advogado, mas convém realmente as pessoas terem os pés muito bem assentes no chão e saberem exatamente a tudo aquilo que têm direitos, para depois também não começarem a dizer que as companhias de seguros estão a faltar às suas obrigações, quando a verdade é que estava assente nos contratos que essas obrigações não existiam. Muito obrigada, doutor, por mais um tempo de saúde aqui no Novo Canal. Ora, essa, como sempre, foi um gosto. Até para a semana. Até para a semana. Quanto a si, desejo-lhe também uma boa noite e um bom fim de semana. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.